Mesmo antes dessas manifestações que a gente discutiu aqui no programa, o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que considera estabelecer uma parceria com o Supremo Tribunal Federal contra manifestantes que se opõem ao presidente Lula. Certo, Paulinha? Você sabe me explicar isso? Olha, eu acho que a gente tem um VT de uma fala do Flávio Dino que está passando aqui ao seu lado. Paulo, a gente vai ouvir a fala? Então tá. Mas a gente tem também a repercussão do Anderson Torres, né? Que é o atual ministro da Justiça, que fez apenas aí uma série de 2 tweets. Então eu vou ler para vocês aqui as manifestações do Anderson Torres e depois a gente vai ver o que disse o Flávio Dino. Então no Twitter, Anderson Torres começou dizendo assim, ó, o ministro... dizendo assim, aqui o primeiro tweet do Anderson Torres, né? Que o Ministério da Justiça, por meio da Polícia Federal, manteve estreito contato com a Secretaria de Segurança do Distrito Federal e com o governo do Distrito Federal a fim de conter a violência e restabelecer a ordem. O ministro também disse que tudo será apurado e esclarecido e que a situação está se normalizando. E depois o Anderson Torres fez um outro tweet dizendo o seguinte, ó, nada justifica as cenas lamentáveis que vimos no centro de Brasília. A capital federal tradicionalmente é palco de manifestações pacíficas e ordeiras e seguirá sendo. Agradeço o empenho da Secretaria de Segurança do Distrito Federal e do governo do Distrito Federal por todo o apoio à Polícia Federal. Tudo será apurado. Então essa aí foi a manifestação do atual ministro da Justiça, o Anderson Torres, e a gente teve aí o Flávio Dino fazendo essa coletiva e falando sobre também essas manifestações. A gente vai conferir o que disse o Flávio Dino agora. As medidas de responsabilização já adotadas, as que foram adotadas hoje e as que serão adotadas doravante, irão prosseguir. Não há nenhuma hipótese de haver passos atrás na garantia da lei, da ordem pública, em razão de violência. O Estado Democrático de Direito tem mais do que o direito, tem o dever de agir. Primeira mensagem, portanto, é esta. Estamos tranquilos, porém com firmeza em um caminho de defesa da lei. Muito bem, turma. Conradão, eu quero ouvir um pouco do seu comentário a respeito dessa fala do Flávio Dino. É isso aí, vocês viram ali 2 microfones da Globo, da CNN, da Bandeirantes, todo mundo querendo ver um cara que não é nada. Vocês entendem que esse cidadão, ele não é ministro de porcaria nenhuma aqui no Brasil, e isso é um ato antidemocrático. Isso é um ato antidemocrático. Ele está agindo como se fosse ministro da Justiça e ele ainda não é. Por que vai chamar uma coletiva para falar? Esses são surdos que a gente está vendo no Brasil. E o que ele está falando? Uma coligação com o STF, que está fazendo perseguições sem o devido processo legal. E vão se basear naquela PEC do Renan Calheiros, que já encontrou o número de assinaturas para ser levado ao Senado, que vai transformar em crime quem fala contra os políticos. A gente vê uma eleição onde todo mundo podia chamar um candidato de genocida, que não era genocida, e ninguém podia chamar outro de ladrão, que era ladrão. Olha o que a gente está vivendo, é uma inversão total de valores. Vocês estão vendo, como eu falei para vocês aqui antes, num comentário histórico ali, o dia do hashtag, da explosão lá, que ali começa a Segunda Guerra Mundial. Ali o Hitler ascende ao poder com perseguição, com o fim das garantias constitucionais que estavam pensadas, escritas na República de Weimar, que começa ali de 19 até 33, 34. Vocês estão vendo, a história está se repetindo e está todo mundo quieto, falando as outras coisas aí. Que bom que a Jovem Pan tem esse momento da gente falar. Muitas vezes eu me cedo aqui, mas é para deixar para as pessoas claras, né? Eu falo aqui para uma bolha fora da minha, e se eu abrir a mente de alguma pessoa fora para pensar no que eu estou dizendo aqui, opa, para isso, cara, ó, faz sentido o que ele está dizendo. Eu já me dou por satisfeito. Já é o meu pagamento aqui já, Paulo.